Olá, boa noite. Está começando mais uma edição do Jornal da Difusora. Vamos aos destaques de hoje. O Ministério Público Federal aponta falhas no inquérito da Polícia Federal sobre morte de indígena no interior do estado. Na região central da capital, mais de 10 moradores de rua recebem atendimento médico e psicológico. Federação dos Municípios e Defesa Civil montam estratégias para enfrentar enchentes no Maranhão. IPVA 2020, consulta do valor do imposto pode ser feita pela internet. A partir deste ano, mototaxistas estão isentos do pagamento. E ainda Sampaio Corrêa segue em preparação para enfrentar o Juventude no fim de semana no estádio Castelão. O Jornal da Difusora já está no ar. O Ministério Público Federal devolveu à Polícia Federal o inquérito que investiga a morte do indígena Paulo Paulino Guajajara. O crime aconteceu em novembro do ano passado, durante uma troca de tiros na região da terra indígena Araribóia, no interior do Maranhão. O teor do inquérito sequer chegou a ser analisado pelo Ministério Público Federal e pela Defensoria Pública da União. Ao receber o relatório, os procuradores perceberam que faltavam documentos citados na investigação. A informação foi confirmada por telefone pela Procuradoria da República no Maranhão. Não existe um prazo determinado, mas tanto o MPF quanto a DPU acreditam que ainda nesta semana o processo seja devolvido pela Polícia Federal com os documentos que estavam faltando. Mesmo assim, de antemão, pelo que já foi divulgado, a Defensoria Pública da União não acredita que apenas o furto de uma motocicleta tenha sido a motivação para o crime. Sabe que esse conflito e essa violência têm relação com a presença de não indígenas dentro do território indígena, executando, fazendo atividades ilícitas e com a tentativas de autoproteção dos indígenas que passa, por vezes, de fato, na apreensão de alguns bens ou de alguma máquina ou de alguma coisa que possa ser levada às autoridades para comprovar essa presença ilegal de não índios dentro da terra indígena. As investigações foram concluídas em dezembro de 2019, quase 2 meses após a morte do líder Paulo Paulino Guajajara e a tentativa de homicídio de Laércio Guajajara. Para a Polícia Federal, o conflito não foi motivado por questões étnicas, o que está sendo contestado por entidades indigenistas, pela Ordem dos Advogados no Maranhão e pela Defensoria Pública da União, já que o sobrevivente Laércio Guajajara confirmou em depoimento que os indígenas foram sim vítimas de uma emboscada. Se trata de um assassinato cruel de uma liderança indígena e da tentativa de assassinato de outro, e que dessa forma tem que ser encarada até por interesses maiores, não apenas das duas vítimas, e não apenas da etnia, mas num contexto tão difícil dos indígenas de forma geral, possa ser preservado durante essa investigação. A terra indígena Araribóia fica a 466 quilômetros de São Luís e ocupa uma área de 413 mil hectares, onde vivem mais de 12 mil índios. Tribos que convivem com constantes invasões e o desmatamento provocados por madeireiros da região. Grupos armados que tentam se apossar da área usando a violência. É difícil você conduzir uma política de proteção, uma política educacional, uma política de saúde, se você não tem a proteção territorial primeiramente. É impossível falar sobre educação e saúde se não tivermos a proteção territorial primeiro. E uma proprietária de um bar em Imperatriz foi detida ontem à noite por perturbação do sossego. Mas, segundo a mulher, durante a abordagem houve excesso na conduta dos policiais. Nos vídeos que circularam nas redes sociais, mostram o momento da abordagem de policiais do 3º Batalhão em um estabelecimento comercial de responsabilidade de Poliana. Ontem a primeira viatura chegou, tinha um aglomerado de pessoas na calçada e um pouco abaixo da calçada, e eles constataram que o bar também já estava fechado, o salão também. Quando a policial entrou, e eu falei que já tinham encerrado as vendas, e ela falou, não, tudo bem. Depois chegou uma outra viatura, que eu acho que eles pediram reforços, e nisso um policial entrou, viu um funcionário meu servindo bebida, e pegou e veio de lá de dentro, falando que se eu não fechasse, eu ia ser conduzida. Aí ele pegou e me puxou, o meu irmão, e ele pegou e o policial foi para dar um empurrão no meu irmão, e como eu estava na frente, ele me empurrou, que é como mostra no vídeo.
Após os fatos relatados por Poliana e registrados nos vídeos feitos por clientes do estabelecimento, a proprietária informou que durante a ação não foram solicitados os documentos para o funcionamento do salão de beleza, que também comercializava bebidas alcoólicas. Eu tenho tenho a da Delegacia de Costumes, a do Bombeiro e da Defesa Civil. Na documentação, as datas regulares com prazos estabelecidos para renovação, todas no nome e endereço da proprietária. Poliana foi conduzida e trazida aqui para o plantão central da Polícia Civil. Assim que chegou, foi registrado um boletim de ocorrência. E no BO está indicando que a dona do estabelecimento foi detida por desobediência e perturbação do sossego alheio. De acordo com a polícia, os militares foram acionados pelo 190 após uma denúncia de obstrução da via e som alto. A licença que ela apresentou foi, na verdade, um estabelecimento na Praça da Cultura, parece que ela vai ainda inaugurar. Sobre as abordagens, uma das envolvidas no caso indicou que a ação da PM foi excessiva, utilizando a força de forma constrangedora para quem estava no local. Se houve algum tipo de excesso do policial que agrediu alguém ou utilizou-se de instrumento de menor potencial ofensivo, como o gás de pimenta, por exemplo, sem que isso fosse necessário, vai ser apurado mediante os nossos processos administrativos. Vale ressaltar que a Polícia Militar ela não coaduna com nenhum tipo de abuso e todo tipo de denúncia que chegar a nós, seja por escrito, através dos depoimentos, seja através de vídeos, vai ser aberto o procedimento administrativo interno, vai ser apurado e os responsáveis pelo excesso vão ser punidos. O Jornal da Difusora vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente fala sobre a consulta do valor do IPVA, que já pode ser feita pela internet. E ainda a Federação dos Municípios e Defesa Civil montam estratégia para enfrentar enchentes no Maranhão. Vários municípios maranhenses estão sendo afetados pelo período de chuva desde o início de janeiro. Para enfrentar as enchentes, uma estratégia já está sendo montada pela Federação dos Municípios do Maranhão e também pela Defesa Civil. As previsões meteorológicas é que indicam. O período chuvoso esse ano no Maranhão promete ser um dos mais intensos. Algumas cidades do estado já sofrem as consequências das fortes chuvas, como é o caso de Imperatriz, Pedreiras, Trizidela do Vale e São José dos Basílios, que ficou debaixo d'água no último final de semana por conta de um temporal. Ruas se transformaram em rios, dificultando o ir e vir dos moradores. Várias casas também foram invadidas pela enxurrada. Para saber como agir nessas situações, é que a Federação dos Municípios do Estado do Maranhão firmou parceria com a Defesa Civil Estadual. O objetivo é capacitar técnicos que integram as comissões municipais da Defesa Civil para que possam identificar se a situação é de emergência ou estado de calamidade. Para que possam também, num curto espaço de tempo, terem suas situações de emergência ou decreto de calamidade pública homologados pela Defesa Civil Estadual, de forma que não possa ficar nada pendente e tenham acesso mais rápido em eventual desastre, eventual inundação ou chuvas que possam causar desabrigados, situações mais específicas nos locais afetados. Em 2019, mais de 200 mil pessoas foram afetadas pelas chuvas em todo o Maranhão. Desse total, mais de 140 mil foram desabrigadas. Municípios como Imperatriz, Alto Alegre do Pindaré, Santa Helena, Formosa de Serra Negra e Boa Vista do Gurupi foram alguns dos mais atingidos. Mesmo com a ocorrência de chuvas fortes em algumas regiões do estado, a situação em 2020 ainda está sob controle. Nesse momento nós não temos nenhum episódio que fugiu da capacidade de atendimento do município, então nós estamos ainda numa situação tranquila, no início das chuvas e tivemos alguns episódios de chuva, principalmente Trizidela do Vale, Imperatriz, porém nada que extrapolou a capacidade de atendimento do município. Na própria página da FAMEM na internet, as gestões municipais podem acessar esse link, obter informações e decretar, se for o caso, a situação de emergência ou estado de calamidade pública. De forma que a Federação, com seu departamento jurídico e departamento técnico, estão à disposição dos municípios, das respectivas comissões de defesa municipais, para o que for necessário, para ajudar a otimizar esse preenchimento desses dados, e que os municípios afetados possam ter, num curto espaço de tempo,
o acesso efetivo aos recursos disponíveis para essas situações. Para esse ano, a Defesa Civil já tem traçado um plano de ação que consiste tanto na prevenção como no auxílio a famílias que, porventura, forem afetadas pelas chuvas. Em relação à Defesa Civil Estadual, pode entrar em contato por meio do telefone 193, mas é importante que esses municípios eles tenham contato da Coordenadoria Municipal, porque é ali que eles vão ter o primeiro contato, as primeiras informações acerca daquele problema, de como enfrentar aquele problema e como essas pessoas vão ter assistência imediata no município. E foi divulgado o novo calendário para o pagamento do IPVA deste ano. Além das novas datas, outra mudança é a isenção para mototaxistas. A divulgação do novo calendário de pagamento do IPVA foi recebida como um alívio neste começo de ano. Tem compra escolar, entendeu? Que é muito gasto, que os filhos da gente precisam, necessitam para o ano todo, letivo, né? E com isso que está acontecendo aí, ajudou bastante o bolso do brasileiro. Pegou o meu, pagou logo de uma lapada para não ter esse negócio de estar voltando, vai e volta, aquele negócio. Agora, até porque melhorou um pouco, inclusive o DTVAT, né? Baixou um pouquinho para a gente, para você, para mim também, né? Este ano, o prazo para o pagamento parcelado terá início em março e se estenderá até maio. As placas com finais 1 e 2 terão vencimento no dia 6 de março. Com finais 3 e 4, dia 13. Placas de finais 5 e 6, vencimento no dia 20. Com finais 7 e 8, no dia 27. E as placas de numeração finais 9 e 0, vencimento dia 30. Para quem prefere ou pode pagar em cota única, o novo prazo é 29 de fevereiro, já que 2020 é ano bissexto. As fiscalizações começam a partir de junho. Outra mudança relacionada ao IPVA deste ano é a isenção para mototaxistas, proposta pelo governo do estado e aprovada pela Assembleia Legislativa ainda em dezembro de 2019. Mas para ter direito ao benefício, os interessados devem procurar a Secretaria de Estado da Fazenda. Então, aqueles que utilizam esse equipamento, esse tipo de veículo para trabalhar, que são os mototaxistas, terão já agora isenção, desde que a moto tenha até 200 cilindradas. Ele poderá consultar no nosso site, tem as informações do que precisa, qual é a documentação que ele tem que apresentar, ou se dirigir a alguma agência de atendimento da Secretaria de Fazenda. Para o diretor operacional do Detran, os benefícios com as novas datas irão além do financeiro. Eu acho que o governo pensou no cidadão, começo de ano, muitas contas a pagar, material escolar, enfim, várias gamas de demandas, e aí com esse escalonamento ficou melhor. Se o usuário, o condutor, ele ganhou um mês a mais, né? Até ano passado, 2019, começava você a pagar em fevereiro. Esse ano o calendário parcelado começa em março, termina em maio, com fiscalizações somente a partir do mês de junho. Então, assim, é um estímulo à legalização, é um estímulo à regularidade do trânsito, e a intenção com isso é o quê? Que as pessoas andem regulares, que as pessoas tenham habilitação e que vidas sejam preservadas e sejam salvas. A consulta dos valores por modelo de veículo pode ser feita nos sites da Cefaz ou Detran. E daqui a pouco, Sampaio Corrêa segue em preparação para enfrentar o Juventude no Castelão. E ainda a pré-carnaval do Maranhão começa hoje com um tambor de crioula no Centro Histórico de São Luís. A gente volta já. E uma ação voltada principalmente para dependentes químicos e moradores de rua foi realizada hoje no Mercado Central, aqui em São Luís. Cleiton foi resgatado da rua em janeiro de 2019. Está completando um ano longe das drogas. Foram 14 anos morando na rua. Por conta de má amizades, se deixou ser influenciado. Agora é vida nova. Esse trabalho foi muito bom na minha vida para a minha mudança, porque outra hora eu estava largado para as drogas. Hoje, graças aos que me ajudaram, doutor Marcelo, delegado Gilviano, dona Marta e as outras comunidades. A ação acontece desde o ano de 2008 em vários pontos da cidade. Hoje, por exemplo, pelo menos 8 pessoas aceitaram o tratamento. É a primeira operação aqui no Mercado Central, foram realizadas 8 no ano passado. E por que Mercado Central? Porque no Mercado Central ainda concentra o maior número de dependentes químicos da Grande São Luís. Nós já temos aí 8 pessoas que já aceitaram fazer um tratamento, é um número bastante positivo, porque embora nós tenhamos atendimentos em saúde,
das mais diversas modalidades, mas o foco principal é exatamente o dependente químico, é buscar conscientizar esse dependente químico que ele pode sair daqui, que a gente está dando exatamente essa condição. A ação é voltada principalmente para moradores de rua, mas os serviços acabam sendo disponibilizados para a população em geral. Em parceria com a Secretaria Estadual de Saúde, foram ofertados teste de glicemia, aferição de pressão, orientações médicas, vacinação, prevenção à hanseníase, já que o mês é de reforço nas ações de prevenção à hanseníase, que já acontecem durante todo o ano. E o debate envolvendo a saúde mental. São as campanhas de Janeiro Roxo e Branco. Eu sempre digo, quando a saúde na atenção básica, quando a gente leva testes de glicemia como aqui, a variação de pressão, HIV, sífilis, hepatite, faz exame laboratorial na comunidade, a gente previne uma série de agravos na saúde que posteriormente precisaria da hospitalização. E agora a gente fala de futebol. O Sampaio Corrêa segue em ritmo acelerado para enfrentar o Juventude no segundo amistoso que acontece no sábado no Estádio Castelão. A temporada oficial de competições para o Sampaio Corrêa começa no próximo dia 27. Até lá o time ainda tem mais um amistoso pela frente e está treinando e testando as peças para o time oficial. Eu acho que entrosamento tem das duas equipes, ou até da uma equipe só, então acho que o entrosamento tá vindo bem, porque já faz bom tempo que a gente treina junto. E isso aí a gente tá sabendo assimilar bem. Luan foi um dos destaques da última partida. Fez 2 gols no amistoso contra o River na semana passada. O Sampaio também tem testado opções mais jovens, como o volante Henrique, que vem da categoria de base do América Mineiro e estreia no seu primeiro time profissional. Estou muito preparado e motivado, né, focado, claro, né, meu primeiro clube profissional, estou muito feliz de estar aqui também. E é isso aí, eu pretendo dar muita alegria, como falei, a torcedor do Sampaio. E quando eu estiver em campo, sempre vou dar meu melhor. O time ainda está em fase de testes e o técnico João Brigatti deve definir nos próximos dias a equipe titular para estrear no Maranhense. Nesta quarta-feira, eles voltaram a treinar para o próximo amistoso, que vai ser contra o Juventude no próximo sábado. No último amistoso, o Sampaio venceu o time do River por 3-2. O jogo do próximo final de semana vai ser o último antes da estreia, inclusive para testar novas opções. Do Campeonato Maranhense, a estreia contra o São José. E além do estadual, o tricolor disputa em 2020 o Brasileiro da Série B e a Copa do Brasil. E o pré-carnaval do Maranhão começa hoje. Nesta quarta-feira, a programação acontece na Casa do Tambor de Crioula, com os grupos Proteção, Segundo Mirim, e Cravo e Rosa de São Benedito, União da Baixada. Vamos escutar um pouquinho. As reportagens dessa edição você pode rever no portal MA10. Interaja também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua atenção, pela companhia. Uma ótima noite para você. Segura pra você falar, Domingo.